Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa e Ação. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e se você quiser conversar comigo, me chama no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E hoje, seguindo aí a nossa tradição de uma vez por mês tentar trazer aqui, a resposta para uma pergunta clássica nossa, qual é a evidência físio? Hoje a gente trouxe qual é a evidência físio relacionado ao bundle ABCDF. Então, a gente vai discutir um pouquinho, né, Sancler, agora no começo, o que é esse bundle ABCDF, né? E a gente vai trazer aí evidências. Então, ele funciona? Não funciona? Funciona para quê? Funciona quanto? Como ele funciona? Então, fica com a Quem gente está o episódio envolvido? inteiro. Aonde vivem? O que comem? Né? Quase Esqueci o nome daquele programa que tinha sexta-noite. Globo Repórter. Globo Repórter. Mas acho que a ideia é responder essas principais perguntas, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre o que é o bundle. Acho que é um tema, assim, meio, na minha opinião, tá? Meio pouco falado, perto do que ele deveria ser falado, sabe? Eu tenho a impressão de que a gente meio que às vezes até fala de uma coisa ou outra dele, do tipo, né? Eu já dei várias aulas de mobilização, de reabilitação em lugares que as pessoas falavam, mas como que eu faço isso se o paciente está sedado? Então, é o bundle ABCDF, né? Então, acho que existem reclamações, questões relacionadas às coisas, e pouco se sabe que esse conjunto de ações já foi determinado, né? Que ele é bem estabelecido na literatura. Então, acho que, na minha opinião, o Sancler, ele é pouco falado, assim, na graduação, na pós-graduação, principalmente dado o nome aos bois, sabe? Assim, com o nome dele e tudo mais. E aí, acho que a ideia é a gente falar um pouco dele e depois trazer, baseado no que tem de mais novo de evidência científica, essas outras questões. Então, ele funciona para quê? Ele funciona como, né? Muito bom, Débora. Eu acho que você fez uma colocação muito bem feita. É uma coisa extremamente importante e de baixa discussão. E ele é uma coisa que tem a ver com episódios anteriores que a gente já teve aqui, inclusive um episódio há muito tempo atrás, um episódio recente, que foi a gente falou de checklist na UTI. Então, o bundle, ele é um pacote de medidas a serem instaladas, ou seja, um pacote de ações que precisam ser feitas por todos os profissionais na UTI, que ajudam a um propósito. A gente já vai discutir melhor que esse propósito, na verdade, é a liberação do paciente na UTI em melhores condições. Então, se ele é um pacote de medidas, é algo que a gente deveria instituir. Então, a pessoa pergunta, eu preciso executar o protocolo ABCDF? Não, você tem que envolver a equipe para que o máximo possível daquelas medidas sejam feitas. Sabe o bundle de prevenção de PAV? E esse talvez todo mundo discuta, né? Você eleva a cabeceira, você vê a pressão do cuff, você faz higiene oral, você tira do ventilador o mais rápido possível, para quê? Para prevenir PAV. O bundle serve para melhorar a liberação da UTI, a forma como a gente consegue reduzir o tempo de internação e a qualidade da alta. E aí é legal, quando a gente vai no histórico, né, de onde veio o bundle veio de uma iniciativa que é a chamada PAD, né, que é de Pain, Agitation and Delirium, ou seja, era uma ação proposta por uma instituição para controlar a dor, agitação e delírio dos pacientes. E aí, junto com a Sociedade de Cuidados Críticos nos Estados Unidos, eles incorporaram algumas outras coisas que auxiliam nisso, que é tirar o paciente mais rápido da ventilação mecânica, e aí tem a ver com despertar diário, teste de respiração espontânea, colocar exercícios, porque a gente sabe que exercício vai ajudar a melhorar isso, e engajar a família. Então, a gente vai falar sobre todos eles, mas veja que foi de uma iniciativa de organizações para que promovesse uma melhor qualidade na assistência que é prestada na UTI. Então, por isso que eu falei que sua colocação foi muito interessante. Assim, são coisas feitas, só que a gente precisa organizar e sistematizar isso para que a gente tenha os resultados esperados. Então, eu gosto muito quando a gente vai estudar sobre o bundle, e aí é um nome chato, né? Venhamos e convenhamos, é um momento verdade aqui do episódio, porque é complexo de falar todas as letras. Você conhece o bundle ABCDEF, né? Nos Estados Unidos, eles usam muito bundle A2F, né? A2F, é de A a F. Então, bundle A2F. E aí é um bundle, eles falam muito de ICU liberation.
né? Que é a liberação da UTI. Então, é para alta, é voltado para dar condições de alta, tem total ligação com o nosso último episódio, né? Que a gente falou bastante do imobilismo e as sequelas do imobilismo. Aqui, a gente vai ampliar um pouco, a evidência científica vai ampliar para o imobilismo, mas para a desconexão da família, para a presença de delírio, para dor, para agitação, para medicação errada, para ventilação mecânica prolongada. Então, eu acho que é um assunto que ele deveria obrigatoriamente ser mais falado, ser mais colocado no dia a dia das UTIs. E talvez, como é, né, se você vai pesquisando na literatura, ele é institucionalizado e sistematizado nas UTIs que efetivamente o fazem. Né? Aqui a gente não tem, a gente não usa, a gente conhece, a gente fala algumas coisas, mas a gente não tem uma sistematização. Vocês têm aí sobre o bundle? Também não, é isso que eu ia falar, né? Essa a minha visão, assim, eu acho que, e a gente vai chegar lá, né? Os dados mostram que ele funciona numa sistematização mesmo, né? Que ele precisa estar assim. E não é comum de ver, né? Eu gosto muito de falar para os alunos que, assim, o bundle, ele, para mim, ele traz muito a cara da UTI perfeita, sabe? Assim, da UTI onde tudo que tem de melhor na literatura hoje para cuidar de um paciente está resumido ali, né? Então, eu acho que ele precisa acontecer, mas é isso, é muito difícil, eu acho, você ver uma UTI onde está extremamente sistematizado, né? Todos os passos dele, enfim. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma discussão ali sobre aspectos relacionados ao cuidado e ao melhor cuidado desse paciente, né? E aí eu acho interessante também reforçar que não diz respeito só ao paciente, né? Mas diz respeito à equipe, e aí pela importância foi incluído o F ali, porque também deve dizer a respeito da família também, né? Então, para a gente prestar atenção nas demandas, para a gente ter melhores desfechos, né? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia aí dele. Lógico que quando a gente fala para a gente, né, Sancler, a gente vai destrinchar as letras, para a gente está olhando assim, eu preciso do bundle acontecendo para que meu paciente consiga entrar no meu programa de reabilitação e cumpri-lo da melhor forma possível, né? Mas o fato é que ele versa ali sobre todos os melhores cuidados que podem ser oferecidos para o paciente dentro da UTI. Eu acho que a gente podia começar dando start, assim, porque tem algumas pessoas que às vezes já ouviram falar sobre o bundle, mas não sabem o que significa cada letra. Então, eu acho que vale uma descrição e a gente leva para a ciência, né, para o que tem de evidência a respeito do assunto. Então, o bundle ele é composto de 6 letras. Cada letra representa uma medida que deve ser tomada. Vai do A ao F. A letra A é de avaliação da dor, ok? Então, a avaliação da dor é a analgesia, é avaliar se nossos pacientes estão com dor. Olha como é uma medida simples, mas que passa desapercebida. É avaliar se os pacientes estão com dor, mesmo os pacientes graves em ventilação mecânica, que não nos respondem, a gente tem ferramentas para isso, e tratar a dor adequadamente. Isso é a letra A, que é de analgesia. A letra B é algo que a gente tem um episódio... Só fazer Pode. Posso só fazer um adendo aí na A? Eu gosto de uma definição que ele fala assim: identificar, prevenir e controlar a dor. Né? Porque essa prevenção também entra, né? Então, por exemplo, sei lá, você tem um paciente que é um politrauma. Né? Cara, você deixar esse paciente sem nenhum tipo, né? Vai doer, exatamente, né? Sem nenhum tipo, né, de controle analgésico aí, qual é a chance dessa pessoa não fazer delírio? Qual é a chance dessa pessoa não fazer uma sincronia com o ventilador, né? Então, eu gosto muito dessa ideia, assim, de identificar, prevenir e controlar, né? E aí, só para enfatizar, né, o que você falou, que a gente tem muitas escalas, e mesmo quem está no ventilador, quem não tem contato, né, com o médico, com o terapeuta, né, o paciente que não está contactando de forma adequada, também é possível identificar que esse paciente tem dor, né, também é possível prevenir, né, e fazer esse controle analgésico da dor dos pacientes, né, por diversos tipos de escala. Então, acho que nesse ponto específico, a equipe precisa estar treinada, né, em termos... E aí é todo mundo, né? Isso eu acho também que a gente tem que reforçar, né? Todo mundo, sou eu como fisioterapeuta que entro lá
num paciente que está entubado, né, e consigo identificar esse paciente está com dor, né, eu não vou fazer a prescrição, eu não vou fazer o controle, a prevenção, mas eu vou identificar que esse paciente está com dor e vou trazer isso para a equipe, né. Exatamente. E aí tem uma ferramenta, né? A gente vai compartilhar isso com o pessoal que nos acompanha no Apoia-se, né? Que apoia o nosso podcast. Existem ferramentas e que talvez a gente, quem nunca ouviu falar, não tem a menor possibilidade de executá-la, mas que você leva em consideração a expressão facial, você leva em consideração movimentos que o paciente apresenta e a própria sincronia com a ventilação mecânica, que vão lhe dizer de uma forma estruturada se o seu paciente está com dor ou não. São as avaliações multidimensionais, né? A gente tem as unidimensionais que os fisioterapeutas aprendem durante a graduação, escala visual, 1 a 10, carinhas e etc., mas você tem avaliação multidimensional. Então, você falou muito bem de prevenção, a identificação, e aí, lógico que junto com as outras equipes, o tratamento, né, a gente mais junto das outras equipes. Então, esse seria a letra A, que a gente não pode deixar os pacientes sentir dor, né? Sabendo daqueles que vão sentir, a gente tem que evitar e a gente tem que ter alguma alternativa para isso. A letra B, ela vem de breathe, que é respirar, né? Então, ela é uma junção de duas coisas, a letra B. A letra B é muito interessante, que é despertar diário da sedação e teste de respiração espontânea em combinação. Então, isso que é legal do bundle, que é todos os dias deveria ser feito um despertar diário, e existe um protocolo que é muito legal sobre esse teste de despertar diário, que você interrompe a sedação, e é óbvio, aí, não, mas eu interrompo, meu paciente agita. Dentro dos protocolos existe um caminho como seguir, e depois que o seu paciente acorda e fica com... O objetivo não é ficar sem sedação, é ficar com o mínimo possível dentro de níveis aceitáveis. A gente tem que pensar em evoluir para fazer um teste de respiração espontânea, para que a gente nunca perca o time certo do paciente sair do ventilador mecânico. Então, não é aquele negócio reduz 1, reduz 2, na hora que alguém decidir que vai... Não, a gente está falando de todos os dias testar se o paciente pode ficar acordado e se ele pode fazer um teste de respiração espontânea. É óbvio que tem critérios ali para você poder fazer o teste, a gente compartilha isso depois. Mas é uma coisa interessante. E aí tem um trabalho, Débora, que mostra, que foi entrevistar as pessoas, né, várias UTIs, vários profissionais, e aí ele vê que o teste de respiração espontânea, ele é dito, nesse trabalho, que ele é feito pela maioria, assim como o teste de despertar diário, mas em combinação, não. Então, olha que loucura, 60 e tantos por cento dos entrevistados diziam fazer um teste de despertar diário, 60 e tantos por cento diziam fazer um teste de respiração espontânea e 40% só diziam que faziam em combinação. Então, hoje a gente está testando em quem não acordou, hoje a gente está acordando em quem não pode sair do ventilador, e aí está sendo feito sem critérios de avaliação adequadamente, né? Assim, só reforço o que a gente vai falar o episódio inteiro, né? Por isso que ele chama conjunto de ações, porque não é uma ação isolada que vai melhorar desfecho, né? Então é isso, não adianta. Você acorda o seu paciente, mas não tem um ser humano para ir lá e fazer um teste de respiração espontânea, você não vai atingir o objetivo, né? Que é retirá-lo ali da ventilação o mais rápido possível. Então, é bem interessante esse dado. Tem um dado aqui, eu anotei ele aqui, ó, tem um dado que fez um levantamento que a implementação de 10% das medidas, ou seja, cada 10% de implementação integral, ou seja, de tudo junto das medidas, a gente aumenta em aproximadamente 15% a chance de sobrevida do paciente. Olha que legal. 10% é muito pouco. Então, se a gente pensar em integrar todo mundo da equipe fazendo esses 6 pontos, 10% de implementação disso, do tempo, das ações, você aumenta em 15% a sobrevida dos pacientes. Então, é um número bem impactante. Bom, vamos seguir? Certo. As letras? Letra C, choice, escolha. Né? Escolha da sedação e da analgesia. Isso tem muito relação com o médico que prescreve, mas tem muita relação com o que a gente falou aqui da identificação, com o Starber Rate e com as metas terapêuticas, né? Então, por exemplo, se eu quero que meu paciente ventile espontaneamente, eu tenho que estar discutindo com a equipe que eu preciso de uma sedação que permita que ele respire. Se eu quero que meu paciente se movimente, poxa, eu não tiro meus pacientes de ventilação mecânica do leito porque eles vivem sedados. É porque a letra C está errada do bundle. Porque a escolha tem que ser para se manter um bom nível de analgesia e sedação. E eu queria colocar só um parênteses. O que é dito como sedação ótima pela Sociedade de Cuidados Críticos é o RAS de 0 a 2. Ou seja, o paciente que está ali, está sedado, mas ele está acordado, contactuando, capaz de responder comandos.
para a gente, esse é o paciente perfeito. É o paciente que recebe todas as terapias que precisa e você tem a capacidade da intervenção de reabilitação com ele, né? Exatamente. E hoje a gente já sabe, né, e agora eu tô até lembrando que a gente tem um episódio disso há muito tempo atrás, a gente fez com o Yuri um episódio, né, sobre isso. Mas hoje a gente, de sedação, hoje a gente já sabe que são pouquíssimas as indicações de um paciente ficar completamente sedado, né? Então é isso, é escolher a sedação adequada para aquele paciente, né? Então, assim, às vezes um paciente politrauma, que tem mais dor do que um paciente que de repente intubou por alguma coisa mais simples e ainda se mantém intubado, né? A gente tinha uma paciente que internava com a gente direto, assim, né? E a gente tem alguns que são pacientes que já conhecem o processo, sabe? De ficar entubado e tudo mais. Isso tem que ser considerado também, né? Porque senão tem gente que às vezes pensa assim, todo paciente entubado vai ter dor ou vai se incomodar com tubo. Não é, né? Às vezes eu tenho um paciente que já entubou outra vez, ou, né, a gente tem às vezes os miastênicos que internam com uma certa frequência. Esse paciente já conhece o processo, ele não se incomoda, ele entende, né? Então é isso, é escolher a sedação para aquele, né, e a analgesia para aquele seu paciente de forma adequada. E aí, de novo, tá tudo interligado, né? Adequada para quê? Para que ele respire sozinho, para que ele faça um programa, né, de exercício, para que ele não entre em delírio. Então, assim, é muito difícil falar do bundle de forma isolada, né? E aí faz todo sentido quando você apresenta dados como você apresenta agora, né? Que a cada vez que a gente aproxima mais as coisas do bundle, que a gente interliga elas, melhores os resultados, né? Porque elas são completamente interligadas, né? E aí você vê, vou fazer a meia-culpa aqui da gente, né? A gente tem episódios, provavelmente, de quase todas as coisas que o bundle propõe, mas a gente tem episódios separados, então talvez seja muito interessante que a gente feche depois, né, o bundle com um episódio falando sobre tudo junto. E sobre isso que você falou dos pacientes, eu queria 2 pontos interessantes. Lembra daquele trabalho que foi publicado em 2008, que é o paciente andando em ventilação mecânica, que é uma imagem bem clássica, né? Foi no Johns Hopkins, e lá tem um relato de que o paciente disse que caminhar ainda em ventilação mecânica, aquele paciente era DPOC com uma falência renal, ele se sentiu melhor e mais preparado para poder ser retirado do tubo. Então, olha como é importante a gente quebrar esse paradigma, né? Ele precisa de movimento. E a outra coisa foi que recentemente eu vi isso no Twitter, uma briga dentro do Twitter, uma pessoa postou que se o paciente está acordado e se movimentando dessa forma, tire o tubo e faça uma traqueostomia, que ela é mais confortável para o paciente. E a pessoa que colocou isso recebeu uma enxurrada de críticas, inclusive, aí onde eu queria chegar. A gente pode fazer um episódio sobre isso depois. Mas os pacientes relatando, eu fiquei acordado com o tubo e eu entendi que o tubo era temporário e eu sabia que eu precisava daquilo ali. Então, assim, é muito legal porque você começa a ver hoje um movimento muito grande em prol de rapidinho, vai dar tudo certo com o tubo, mas a gente tem que seguir fazendo as outras coisas. Então, eu acho que o C tem muito a ver com isso, né? A gente conseguir manter os pacientes em condições da gente oferecer o tratamento adequado. Muito a ver com o nosso episódio passado, né? Que a gente falou sobre. Exatamente. E o D, a gente vai falar do delírio, né? A gente também tem um episódio de delírio, inclusive muito bom, né? Com o Rodrigo. Mas é isso, né, gente? De forma muito resumida, a ideia é a mesma, é identificar, prevenir e controlar o delírio dentro da unidade de terapia intensiva. E aí, se você for olhar lá, né, nos artigos, o que tem a respeito disso, a gente volta. Despertar diário, exercício, né? O paciente está confortável, né? Sem estar com dor. Família, né? Então, de novo, está tudo interligado, mas o D e o D o de delirium é um dos melhores desfechos, né? Que a gente tem quando a gente aplica o bundle como um todo, né? Uma das coisas mais relatadas na literatura é a diminuição de delírio mesmo. Então, a gente saber reconhecer, né? E aí, volta lá, vale muito a pena se você não escutou o episódio com o Rodrigo, né? Onde a gente discutiu que é função da equipe inteira, né? De novo, o bundle, ele é da equipe inteira, né? Talvez tenha algumas pontuações, como a gente falou, né? O remédio, quem vai prescrever é o médico, né?
mas o identificar, né, o conversar, fazer a troca, é da equipe inteira, né? E o Delirium também passa por isso, é da equipe inteira. Você, como fisioterapeuta, tem que estar apto a reconhecer que o seu paciente está em delírio, né? Você, como fisioterapeuta, tem que estar apto a saber quais são as estratégias não farmacológicas para prevenir o delírio do seu paciente. Então, acho que essa é a letra D aí do bundle, né? Eu acho que ela é importante a gente salientar que é não esperar o delírio, né? Você falou aí identificação e prevenção, mas é você ter uma estratégia dentro da sua UTI de que você possa buscar identificar os pacientes que estão em alto risco de delírio, que têm os mínimos sinais, para que você possa combater isso desde o início. E não esperar aquele paciente fale assim, nossa, eu já fiz até uma tomografia nele, ele não tem nada neurológico, eu acho que agora eu vou pegar e fazer a cama ICU para ver se ele tem delírio. Aí você perdeu todo o tempo. Então, é uma coisa precoce. O bundle, ele é precoce. O bundle é uma corrida contra o tempo, basicamente, né? E você disse que é o principal desfecho, o bundle veio daí, né? Ele melhora toda essa questão da alta dos pacientes, mas o PAD, ele foi para controle de dor e agitação para evitar delírio. Então, todas as pessoas da ciência que estudam o bundle ABCDF são pessoas que estão atreladas ao estudo do delírio, sabendo do impacto do delírio em todos os desfechos da terapia intensiva. Aí. Letra E. Letra E, eu acho que a gente não falou ainda aqui no podcast, né, Débora? Eu acho que a gente não citou ainda sobre a letra E aqui nesse podcast. Mas se bem que o nome da letra E precisa ser atualizado no bundle. É de Early Mobilization, né? De mobilização precoce. A gente fala muito aqui de reabilitação como um todo, né? E acho que aí vem muito o que a gente fala sempre, né? Então, assim, fazer uma busca ativa, aumentar posturas, né? Buscar a reaquisição de posturas mais altas, aumentar um pouco o nível de intensidade dos exercícios, né, e das atividades dos pacientes, ter um programa de reabilitação adequado para a sua população, né? Tudo isso entra ali na letra E. Né? E é interessante, então, pensar que muito do que a gente reclama, né, que entram ali como barreiras, né, são fatores relacionados ao resto do bando, né? Então, o paciente não quis fazer porque ele está com dor. O paciente não quis mudar de posição porque está com dor. O paciente não colaborou, eu fiz passivo porque ele não está acordado, né? Então, ou até mesmo assim, né? Às vezes, não fiz porque ele está com um valor alto no ventilador, né? Com parâmetros altos, né? E não passou, né? Por essa coisa de diminuir sedação, de adequar parâmetros, de tentar fazer um teste de respiração espontânea. Então, acho que eu acho, assim, eu entendo que a gente, como fisioterapeuta, talvez a gente não tenha ali uma ação direta em várias questões do bundle, mas a gente precisa dele, né? Então, se eu preciso dele, eu preciso entender ele a fundo, né? Eu preciso saber tudo que está relacionado a ele, né? Quais são as medidas que ele propõe, quais são as avaliações que ele propõe, para eu poder falar, né? Do tipo, olha, então, mas ele tá agitado. Então, será que não é dor? Tem uma escala assim, assado, que dá para avaliar a dor. Será que a gente pode ver juntos? Né? E aí eu consegui propor, né, uma discussão mais complexa e não simplista do tipo assim, não fiz, esse paciente não fez o programa de reabilitação por culpa do médico que não viu a sedação, né? Então, acho que a gente precisa ter domínio do bundle inteiro, porque é um impacto gigantesco na nossa ação direta ali, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho falado ultimamente, eu estava passando visita hoje com os residentes no hospital, é que quando chega no momento que você fala assim, mas isso aí a outra equipe, ok, você não vai tomar aquela decisão daquele processo, mas você precisa batalhar para que as condições do seu processo sejam viáveis. Então, se o seu paciente não está progredindo em postura, porque ele está muito sedado, você tem que batalhar para que ele não fique tão sedado. Se você está num paciente super grave, em ventilação mecânica, você precisava ajustar a ventilação, você precisava dele sedado e bloqueado, e tirar a sedação, você precisa batalhar. Então, buscar condições é fazer parte de um trabalho em equipe. Então, você não vai prescrever, você não vai dar ordem, mas você vai participar para que a decisão melhor seja tomada para o seu paciente, né? E eu acho que da letra E, uma mensagem importante que tem, é que é fazer a mobilização.
promover mobilização precoce. É isso que tem que ter. Você tem que ter uma iniciativa dentro do seu hospital para que reabilitação e mobilização seja dada ao seu paciente. O que não pode é não ter. Não posso não ter. Não tem mais, não existe mais essa possibilidade no cenário da terapia intensiva. E se você quiser, volta no episódio anterior que a gente falou muito sobre isso. E para fechar com chave de ouro, e aí eu acho que por 2 caminhos, mas o principal é que a literatura começou a entender todos os problemas que ficavam com o paciente quando ele sobrevivia à UTI, mas esses problemas eram extrapolados para a família, ver o conceito de PICS e de PICS-F, entendeu-se então que eu precisava que a família participasse também ativamente do processo de cuidar. Então, trazer a família para dentro da UTI, o engajamento familiar entrou na letra F, que foi acrescentado depois. O bando era de A a E, depois virou de A a F. Então, o engajamento familiar veio daí, e eu acho que é muito válido, porque o engajamento familiar diminui o delírio, faz com que o paciente precise ficar menos sedado, você tem mais colaboração na hora da reabilitação, então tem um monte de coisa benéfica em cima disso. Mas tem um autor que ele fala que esse engajamento familiar, e talvez algumas pessoas possam confundir com a família estar 24 horas dentro da UTI, e aí a gente pode ter opiniões diferentes ou não sobre isso, de estar 24 horas, será que o tempo inteiro e tal, mas o engajamento familiar é que o familiar possa participar ativamente das decisões que são tomadas com o paciente, preferencialmente dentro de uma visita multiprofissional. Então, não é só botar o familiar lá do lado e na hora da decisão ninguém fala nada, é o familiar participar ativamente de tudo isso, né? Então, é engajamento familiar, não é a presença familiar, porque tem hospital que faz a presença e não faz o engajamento, né? Definitivamente é uma questão importante de não se confundir, né? Porque você fala, mas o familiar pode entrar, o familiar pode ficar, tem presença da Que na família, minha UTI fica o tempo inteiro. Isso não quer dizer que a família está engajada, né? E o que dá resultado é o engajamento, porque às vezes a presença em si pode até trazer um sofrimento para a família maior se não existir o engajamento, né? Se aquela família está presente, mas ela não consegue dar a opinião dela, ela não consegue ser ouvida, isso tudo vai fazer o efeito, vai trazer o efeito oposto do que a gente quer, né? Então, acho que é importante falar que o da família é o engajamento. E aí façamos a nossa parte, né, como fisioterapeutas, então, de engajar essa família dentro do nosso plano de reabilitação, dentro dos propósitos e do jeito que dá, né? Hoje, por exemplo, eu não encontro a família, porque a visita na nossa UTI é à tarde, eu fico de manhã, né? E eu não consigo falar o que aconteceu, né, na fisioterapia, eu deixo para a fisioterapeuta da tarde, mas eu faço minha parte. Tipo, hoje a gente colocou, né, 2 pacientes que há muito a gente queria pôr em pé e que não conseguia, e a gente deu esse salto na reabilitação, e aí eu fiz questão de a gente tirar foto, né, e de imprimir e grudei na parede, porque na minha cabeça eu tava, quero que a família entre no quarto e já veja as boas novidades que a gente tem dele hoje, né? Então, que a gente procure como fisioterapeuta, dentro da nossa realidade, como engajar a família pra gente, né? E aí, agora que a gente acabou as letras, eu queria trazer um pouquinho a discussão. Então, quais são os benefícios que a gente tem descrito na literatura, né, em relação ao bundle, né? Saiu uma revisão sistemática de agora, de 2023, a respeito dos benefícios, né, do bundle ABCDEF. E aí, os resultados da meta-análise dessa revisão, né, mostraram que você implementar o pacote, de novo, a gente vai falar 1000 vezes isso no episódio, né? Mas parece chato, mas a verdade é que é isso, né? Você implementar esse pacote, então, esse conjunto de ações, ele pode reduzir o tempo de permanência na UTI, o tempo de ventilação mecânica, delírio, né? Mortalidade na UTI, mortalidade hospitalar, e promover uma maior mobilização precoce na realidade dos pacientes críticos, né? Ou seja, ele foi criado, né? Agora retomando lá o seu começo do episódio, né? Ele foi criado com um objetivo e que legal ver que ele alcança, né, esse objetivo, que é dar melhor condições de alta, né, para esse paciente, né? E o que seria melhor do que diminuir delírio, diminuir o tempo que ele fica na UTI, né, diminuir o tempo que ele fica na ventilação mecânica, diminuir a mortalidade, né, e esse paciente está mais ativo. Então, acho que
são desfechos aí extremamente importantes para a gente, né, Santa? E traz uma pergunta assim: por que não temos isso em toda a UTI? Se é capaz de fazer tudo isso, eu não consigo entender qual outro desfecho poderia ser mais importante do que esse conjunto todo que você colocou, mostrado numa revisão sistemática com meta-análise, né? Então, assim, às vezes é a história da segregação. A gente está falando muito de coisas segregadas. Então, os fisioterapeutas estão pensando na mobilização, o médico está pensando na sedação. E é exatamente a integração dessas medidas que faz a integração dos desfechos positivos. Então, imagina uma pessoa entrar no UTI e falar: não, hoje eu não quero um paciente saindo mais cedo da ventilação mecânica, ganhando mais nível de mobilidade, não quero um paciente sem delírio, não quero um paciente sem dor, não quero um paciente morrendo, não quero um paciente indo de alta. Não faz sentido. Então, se eu quero tudo isso, eu tenho que pensar que é no mínimo assim que é feito, no mínimo. Então, a gente tem uma vasta rede de evidências científicas, e aí eu sugiro que as pessoas acompanhem um pouco a literatura a respeito do assunto. A gente está falando nos primeiros trabalhos, né, de implementação do bundle, a gente falava de trabalhos que englobavam 1.900 pacientes, 2.000 e tantos pacientes, para mostrar que esses desfechos serão alcançados, e depois você junta tudo. Eu não lembro quantos tem na meta-análise, você lembra quantos no total? Eu não lembro agora. Não Eu sei lembro. que é muita gente, os trabalhos são feitos são multicêntricos em diversas UTIs. Então, a pergunta é: por que não temos isso em todos os locais? Né? Ó, vou te responder. Foram 18 estudos com basicamente 30 mil pacientes. 30 mil pacientes, está falando de um município pequeno. 30 mil pacientes, 30 mil pessoas que tiveram o bundle implementado, tiveram todos esses dados. E aí, às vezes, a gente quer comparar com que, sei lá, e olha que eu vou puxar para o nosso lado, viu, Débora? Um trabalho de um programa de reabilitação que analisou aqui, sei lá, 50 pessoas, ele encontrou melhor a gente, olha, tem que reabilitar. E se eu te falar que 30 mil melhoraram? Né? Então, assim, pô, né, é meio desleal essa comparação. Então, a gente tem que batalhar mais para que o bundle seja mais implementado no dia a dia, né? É, mesmo. E eu só queria comentar, né, de um outro desfecho. Estou abrindo aqui só para lembrar exatamente o número, que é o custo, né? Que também é uma coisa importante da gente pensar, né? Foi um artigo agora também de 2022 que ele vê o impacto da implementação, né, do bundle em relação a custo mesmo dos pacientes, e aí ele comparou, né, uma UTI que tem um bundle implementado com uma UTI que não tem, né, e aí a implementação do bundle foi associado com uma diminuição de 27% no Um quarto, mais de um custo quarto. de laboratório, e eu achei isso muito interessante, de pedidos de laboratório, sabe? Custo relacionado a Uhum. exame, essas coisas, né? Que é muito Fazer legal de se tomografia porque não pensar, né? acordou, não sei o quê. Exatamente. E uma diminuição aqui, cadê? De 3% nos custos hospitalares. Então, assim, a gente tem um impacto importante em custo também, né? Que é interessante a gente pensar. E aí, puxando o gancho do que você estava falando, né? Por que que a gente não tem, né? Eu vou te falar que Vou eu mudar a pergunta. acho. Eu sei que você vai falar. Eu vou aproveitar e te fazer outra pergunta sem medo da sua resposta. Por que a gente não tem e como a gente deveria fazer? Quais são as Boa. estratégias? Vai, sai daí. Eu vou te falar que, assim, uma resposta simplista, né? Mas que eu acho que é verdadeira, a gente não tem porque é um ponto mais difícil, que é o trabalho em equipe, né? O bundle ele só vai acontecer se a gente trabalhar efetivamente em equipe. Trabalhar comunicação, trabalhar essa coisa de não existe o mais importante, não existe a profissão mais importante, mas é tudo junto, né? E aí, por mais que a gente fale, né, e realmente a UTI é um lugar de trabalho em equipe, a gente sabe que a gente tem as dificuldades em trabalhar em equipe, e eu acho que isso demonstra muito, assim, cada um preocupado com o seu, né? E aí acaba que o bundle fica fragilizado porque ele depende muito desse trabalho em equipe. E aí tem um artigo muito legal que ele fala sobre as estratégias que podem ser adotadas, que os profissionais julgam como importante, né, a serem adotadas para que efetivamente esse conjunto de ações ele aconteça, né?
E aí ele basicamente fechou assim nas principais, ele agrupou, né, as principais respostas aí dos profissionais do o que precisa, né, ter para o bundle acontecer, quais são as estratégias. E aí, Só um parênteses aí, Débora. pode Só um falar. parênteses, só para o pessoal saber que a gente está falando de trabalho sempre de magnitude grande. Esse trabalho é um trabalho recente, né, do ano passado também. Ele mandou um questionário sobre isso para 121 UTIs. 121 UTIs. E aí os Uhum. profissionais foram respondendo sobre quais são as estratégias que existem ou que precisam existir para que o bundle seja efetivamente implementado. Então veja que a gente está falando de um negócio que não foi feito em uma UTI conversando com pessoas, a gente está falando de mais de 120 UTIs que foram contatadas para poder responder sobre o trabalho. Exatamente. E aí ele meio que dividiu, né? Só para ficar mais rápido aqui, vale muito a pena ler o artigo inteiro, é um artigo grande, né? Meio, digamos, meio pesado assim de ler, porque ele tem muitas informações, né? Mas basicamente ele achou aí as estratégias divididas em alguns tópicos, digamos assim, né? Então a primeira seria educação, né? Educação e treinamento. A segunda, família, né? E aí, dentro de cada uma dessas, ele descreve várias estratégias, tá bom? Mas estou só citando os grupos aí que foram colocados pelos profissionais como necessários, né? Então, educação, família, feedback, né? Achei muito interessante essa. Aí, outro, ele colocou como processos e protocolos, né? Sedação e dor, recursos de pessoal e equipamento, colaboração entre as disciplinas, né? Então, isso que a gente Aí estava você falando acabou de até falar da agora, equipe, né? né? Exatamente. Então, é como se são para esses pontos chaves que a gente deveria olhar, né, para poder atuar para que o bundle aconteça melhor nas nossas UTIs, né? E desses todos, aí vem uma coisa que a gente às vezes fala aqui, né? Mesmo a gente está falando de locais que às vezes tem uma implementação do bundle, o mais comum citado foi a questão de recursos humanos e de equipamento, né? Então, que tipo assim, a gente precisa da equipe, do número adequado de profissionais para que a gente consiga fazer isso. E faz todo sentido. Como é que eu vou ter uma estratégia completa de integração multiprofissional se eu não tenho todos os profissionais ali, né? Então, isso é uma coisa a se considerar aí. Aí ele pegou, já que você falou disso, ele pegou. Então, essas foram as divisões que ele fez, como se fossem classificações, né? As Mas aí categorias, depois né? ele. As categorias. Mas aí depois ele pegou, assim, o que mais apareceu em ordem, assim, de importância para as pessoas. Então, Esse, Sancler acabou aquele, de falar a primeira, né? Então, a primeira que todo mundo fala que o mais precisa é pessoal adequado, né? Então, você ter ali profissionais disponíveis, treinados e afim. O outro que me chamou a atenção que veio é o equipamento de mobilidade adequado, né? em Então foi segundo lugar. colocado como segundo lugar de um item extremamente importante. Aí um outro muito legal que foi atenção ao sono, né? Acho que é um assunto que vem vindo também bastante à tona, né? Esse paciente precisa dormir bem, né? Para prevenir delírio, para ele estar apto para fazer a reabilitação e tudo mais. Aí o outro foi a discussão aberta e resolução colaborativa de problemas. Gente, que coisa bonita isso, né? Achei muito Né? bonito. É o sonho, agora é o sonho, né? É bonito, mas é o sonho. Mas é isso que a gente estava falando, né? Ele é muito multi, ele é muito integrado. Então você precisa ter uma equipe ali, você precisa ter estratégias de discussão aberta e resolução colaborativa de problemas. Outra coisa que ele fala que é interessante são estratégias para a sincronia ali, né, para métodos, enfim, para abordar a sincronia quando a gente fala em relação a tirar a sedação do paciente, né, isso é legal também. Outra coisa muito diferente que trouxe que se a gente vai traduzir é mais ou menos como você ter metas, ou você ter expectativas específicas para turnos noturnos e diurnos, né? Então, assim, O é, papel, né, de o, cada equipe, né, específica. exatamente. Né? E aí entram várias coisas, né? Por exemplo, esses dias eu estava pensando, não é uma crítica aqui, né? Nem nada, eu sei que tem todo um contexto, mas dessa coisa do banho de madrugada, né? É um negócio meio complexo isso, né? Enfim, então essa coisa da gente de ter essa ideia de diurno e noturno para o paciente, e a gente como equipe, né, tentar criar isso.
A educação, né? Então, de toda a equipe, e aí você falou lá no começo, né, dessa coisa de ser basicamente um checklist. Então, um protocolo para cada avaliação desses pacotes. Então, letra A, a gente tem um protocolo, letra B, a gente tem um protocolo, né? E checando isso, né? E o sono foi citado mais uma vez também, né? Então achei muito interessante. E é legal que ele coloca, Débora, que ele faz duas perguntas, né? Uma que ele fala sobre isso, o quão essencial essa estratégia é, e a gente acabou de listar na ordem que foi encontrado no trabalho, mas ele também pergunta qual é a frequência que aquela estratégia é implementada na UTI do entrevistado. E aí ele chega à conclusão que essas estratégias, elas têm um alto nível de necessidade, ou seja, elas são essenciais, mas, por outro lado, elas não têm um índice muito bom de aplicabilidade no dia a dia. Então, ele coloca que eles são os targets to get, né? É onde a gente precisa chegar. Então, são estratégias que todo mundo identifica, mas não necessariamente elas são feitas. Essas que a gente acabou de falar. Então, assim, ele traz à luz para como a gente pode solucionar o problema de não ter o bando efetivamente implementado, né? Exatamente. E aí, só para terminar desse estudo, porque realmente acho que ele traz informações muito interessantes, depois ele fala que ele tentou analisar, né? Ele analisou olhando por diferentes óticas, né? Então, assim, quem era gestor, né? Quem era líder ali, comparando quem estava na linha de frente, né? Para entender se as respostas. Né? Chão de fábrica. Para entender se as respostas batiam ou não, né? O que também é muito interessante de pensar em como resolver os problemas, né, do ponto de vista de cada um. Então, por exemplo, quando ele olha para a liderança, a estratégia, né, o cluster ali que ele chama de feedback foi mais alto do que a linha de frente, né? O que faz todo sentido. A liderança precisa ter o feedback, né? Ele precisa ter uma métrica de quanto está sendo cumprido daquilo, de qual das etapas do bundle, para ele prover ações. Já quem está na linha de frente, entre aspas, tá, gente? Não se preocupa tanto com o quanto tá tendo de adesão do bundle, por exemplo, né? Mas se preocupa muito, por exemplo, com recurso pessoal e equipamentos, né? Mais que do foi que uma coisa que... E o chefe que às vezes não tem noção, né, do que está faltando no dia a dia, Exatamente. não está vivendo aquilo ali no dia a dia. E outra coisa que eu achei interessante, que ele fala que aqueles com menos anos de experiência classificaram a educação como uma coisa mais importante, né? E colocaram o equipamento e pessoal abaixo, né? Do que aqueles com mais anos de experiência, que às vezes acabaram colocando como equipamento, por exemplo, como uma coisa extremamente importante para conseguir cumprir aí o bundle, né? Então é interessante porque ele é como se, né, trazendo para a prática clínica, é como se ele falasse, olha para a sua UTI, né? Você tem muita gente nova, talvez você precise achar as estratégias de educação, por exemplo. Você já tem bastante gente que sabe sobre o assunto, que já está educada, que está muito tempo na prática, talvez você precise dar suporte maior para essas pessoas fazerem acontecer. Para os líderes, é preciso voltar esse número, esse feedback de, olha, sei lá, está acontecendo o E, né, da mobilização, a maioria dos pacientes saem do leito, a mobilização é alta, mas não está acontecendo o delírio está muito alto, né? Então, é muito legal. Eu achei muito bonito, assim, o trabalho, como ele conseguiu abordar tudo isso, né? Por isso que eu falei assim, vou emendar uma pergunta, né? Por que não fazemos e como fazer? Porque eu sabia que você ia falar do trabalho, e o trabalho é uma aula sobre como você tem um olhar macro para resolver o problema da falta de implementação, quais são as barreiras e aonde a gente precisa agir. Né? Eu só queria terminar, a gente está terminando, né? Mas eu queria que a gente só enfatizasse, Sancler, também, falando que a gente não vai destrinchar os trabalhos aqui, mas que também tem vários trabalhos, acho que você colocou um lá no começo, mas eu queria realmente enfatizar, mostrando que os objetivos, né, o desfecho final, né? Então, você alcançar o objetivo do bundle, que são esses melhores desfechos, está completamente ligado à adesão do bundle como um todo, né? Então, assim, não adianta a gente falar, a minha UTI tem o bundle, mas se as pessoas não aderem, se as pessoas não fazem, se não acontece, não vai mudar desfecho. Então, a gente tem muito artigo
mostrando isso, que quanto maior a adesão a todos os componentes do bundle, melhores os desfechos finais, né? Perfeito, excelente, muito bom. E que tenhamos mais conversas e que tenhamos implementação do bundle em todos os locais. E a gente convida a todos que venham conversar com a gente a respeito disso, se na sua UTI tem implementação, não tem implementação, quais são as suas dificuldades, e a gente troca material, e quem quiser nos apoiar para receber um material mais aprofundado a respeito do assunto, a gente gostaria que isso fosse mais disseminado, porque assim fortalecemos as nossas UTIs. Débora, dicas para hoje eu tenho várias. Eu fiquei pensando aqui ao longo do episódio, eu acho que vai dar para fazer um episódio só de dicas. Não, vamos lá. Minha primeira dica, eu vou repetir aqui que eu falei outra vez, que para mim é um dos melhores filmes de todos os tempos, que é Coach Carter, que mostra exatamente a importância do trabalho em equipe. A gente falou muito aqui. Se um faz, não dá certo. Se todo mundo faz, dá certo. E o Coach Carter fala muito sobre isso numa equipe de basquete, mas para esse espírito. Essa é a primeira dica. Segunda dica, tem um capítulo do Profísio, desse aqui, ó, o volume ciclo 10, volume 3. Eu escrevi com 2 colegas, Fernanda Maia e Fernando Viegas, lá de Brasília, os 2. A gente escreveu um capítulo sobre o bundle e as implementações e os aspectos e implicações do bundle para o fisioterapeuta. Então, como é que a gente pode olhar? E aqui a gente também tem um monte de ferramentas a respeito do assunto. E terceiro e último, para eu não me alongar mais, um dos grandes pesquisadores sobre o bundle ABCDF, desde a sua criação, é o Dr. Wes Ely, nos Estados Unidos. E ele tem um livro que chama Every Deep Drawn Breath. Na verdade, o livro não fala sobre o bundle, mas é porque ele é um dos grandes pesquisadores sobre o bundle ABCDF. Então, eu recomendo fortemente a leitura, quem quiser, Every Deep Drawn Breath, que é um livro que ele conta histórias específicas de casos na UTI que ele, como intensivista, lidou. Então, assim, fantástico o livro, porque você conhece um pouco mais sobre ele, e aí você vai estender, obviamente, vai chegar uma hora que você vai entender o porquê ele está à frente há tanto tempo, pesquisando e publicando sobre o bundle ABCDF. E quem sabe ele vem aqui falar com a gente em breve. Fica aí o nosso desejo e nosso empenho em buscar fazer isso, trazer o Dr. L aqui para conversar com a gente sobre o bundle, de onde veio, por que surgiu e como é isso no dia a dia dele, na prática dele. Né? Tomara que consigamos em breve. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela companhia até agora. Nos acompanhe no Spotify, se inscreva no canal no YouTube, compartilhe, né? Compartilha no Instagram, compartilha pelo WhatsApp os episódios, volta para assistir se você não assistiu os episódios anteriores que a gente citou aqui, e a gente se vê a semana que vem no próximo episódio. Tchau, obrigada.